Fala galera, Sonos Computer, Fábio Jordan no comando das máquinas e no vídeo de hoje vamos ver uma novidade muito requisitada no Windows 11, aplicativos de Android rodando no sistema. As novidades vêm logo depois da vinheta. E muito que bem, a gente já falou sobre o Windows 11 aqui no canal, fizemos um vídeo sobre os principais recursos, também fizemos um vídeo comparando o Windows 11 e o Windows 10. Agora, um recurso que a gente falou e ainda não chegou são os aplicativos de Android que vão rodar no Windows 11 oficialmente. E a novidade do vídeo de hoje é que os aplicativos de Android para o Windows 11 não chegaram ainda no Windows 11. Mentiroso! Quer dizer, não tem novidade. Porém, há um jeito de rodar esses aplicativos e é isso que a gente fez. A gente rodou os aplicativos, testou e vamos trazer então essa primeira impressão do que você pode esperar dos apps de Android rodando no novo Windows 11. E como eu já disse no outro vídeo, essa funcionalidade que chega aí no sistema da Microsoft promete rodar os apps de Android de forma nativa no Windows 11. Ou seja, você não precisa de um emulador para isso. O Windows tem um subsistema que vai rodar, vai fazer toda a mágica acontecer ali. E isso abre um enorme leque de possibilidades, já que tem uma penca de aplicativos que existem para Android e que nunca chegam para o PC. E tudo isso vai acontecer diretamente na Microsoft Store, aquela lojinha onde você baixa normalmente os aplicativos e games do Windows. Ali você também vai ter um espaço para baixar os aplicativos e games do Android. Isso vai funcionar através de uma parceria com a Amazon App Store, ou seja, uma espécie de bagunça. Fala, não me diga! Mas por enquanto ainda não temos essa função em sua versão final. Por isto, até agora a gente faz o download dos aplicativos através da Amazon App Store, que já detectou aqui que não tem conexão. Vídeo ao vivo é assim. É ao vivo esse vídeo, né? Coloca aqui o símbolo de ao vivo para nós. Bom, essa daqui é a Amazon App Store em versão preview, quer dizer o quê? Uma prévia. Portanto, a Amazon App Store, muita gente já conhece aí dos produtos da Amazon. Então, se você tem um tablet Fire, que dificilmente é vendido no Brasil, então talvez você tenha uma versão importada, você talvez conhece um pouquinho a cara deste aplicativo aqui desta loja. Então, é mais ou menos a lojinha que a gente tem lá, com os aplicativos de Android. Afinal de contas, os tablets Fire rodam Android. E a gente tem, então, uma seleção de aplicativos que a Amazon fez para rodar no Windows. E olha só, o negócio está tão em beta que, por enquanto, tem uma seleção de aplicativos bem limitada. Se duvidar, não deve ter nem 50 aplicativos. E isso está dividido entre aplicativos e games. E a seleção quem fez foi a Amazon, com motivos sabe-se lá da onde. Então, não é os aplicativos mais famosos do mundo Android e também não é os games mais famosos. Tá, talvez alguns games famosos. Porém, tá tudo tão em beta que, por exemplo, a loja está em inglês e você não tem como fazer login nela com uma conta brasileira. É por isso que eu tive que usar uma conta americana para a gente ter acesso aos aplicativos. E olha só, entre a seleção de aplicativos aqui, a gente tem alguns que talvez são um pouco úteis, como o Flight Tracker 24, que é um aplicativo para você verificar passagens aéreas. Também temos Washington Post, também temos o aplicativo da United Airlines, Yahoo Mail e mais alguns outros bem selecionados. Que é a melhor escolha? Não é. Por que foi decidido assim? Não sei, só tá assim. E entre os jogos, a gente tem, por exemplo, CoinMaster. Esse sim é bem famoso, né? Você que é viciado, deixe seu like e comente, sou viciado no CoinMaster. E temos também aplicativos antiguíssimos, como Talking Tom, aquele do gatinho falante que você leva ele para comer na cozinha. Então também tem o Talking Tom, tem também o joguinho da Peppa. Enfim, é um negócio realmente beta e levanta uma série de questões sobre como foi feita essa seleção, né? Então é esquisito. E assim, é um negócio tão rudimentar que o que lembra um pouco essa loja aqui? Lembra a antiga loja do Bada OS. Você aí que passou pela década de 2000, sei lá pelo ano 2009, 2010, não lembro, existiam celulares Samsung que rodavam um sistema chamado Bada OS. E a complicação de você lançar um sistema novo é que você depende da boa vontade das desenvolvedoras lançarem os aplicativos para o seu sistema. Então o Bada sofreu com isso, o próprio Windows Phone sofreu com isso.
os tablets Fire da Amazon também têm um pouco dessas limitações, afinal de contas eles rodam Android, mas como a Amazon quer fazer por dentro lá, tem que ser limitado. E aí, uma coisa que você não pode esperar, por exemplo, é a boa vontade da Google de querer colaborar. Afinal de contas, ela tem o próprio sistema, que é o Android. Aí você acha que ela vai querer jogar para cá o Gmail, outros aplicativos que ela fez exclusivamente para o universo Android para rodar no Windows? Não. Eu acho que não. Tanto não vai que ela nem forneceu a loja. Então a Microsoft teve que fazer a gambiarra com a Amazon para trazer os apps para cá. Mas muito que bem, vamos falar então dos aplicativos. Eu já deixei instalado alguns aplicativos aqui embaixo. A grande maioria aqui que você está vendo na tela não são aplicativos de Android, na verdade são de Windows. Porém, os últimos que estão aqui na barra são de Android. E assim, esses aplicativos funcionam muito bem, com a exceção de funcionar bem. Então, por quê? Porque eles ficam meio perdidos, fica uma experiência esquisita. Então olha só esse exemplo aqui. Por exemplo, Yahoo Mail, a gente instala. Quando a gente abre, você já vê que ele dá uma perdida ali, ele não sabe onde que ele tá. Então ele tá uma janela desse jeito aqui, que dá para você ver o quê? Alguns ícones de imagem. Aí se a gente arrastar, a gente consegue ver que tá ali, ó. Ali, ó. Sua caixa de entrada do seu jeito. Aí tem umas informações perdidas, que na verdade essas informações perdidas não são do aplicativo, são na verdade do nosso aplicativo do Washington Post que está atrás, porém o Windows se perde. Aí ele não coloca uma definição, um limite, e ó, que esquisito. Então você está puxando a janela e ele tá tudo esquisito. E aí não tem como você fazer o login, por exemplo. Exceto se você colocar em tela cheia, aí sim ele aparece a interface completa e permite que a gente ache o botão de entrar na conta. E aqui você vai ter a sua conta então de login, escolhe a sua conta e entra. E como vocês podem ver, o aplicativo do Yahoo Mail começou na vertical. Depois que você faz o login, ele decide que ele vai trabalhar na horizontal. E se a gente diminuir aqui a tela, ele fica desse jeito esquisito, você não consegue ler as mensagens. E se a gente tenta redimensionar, ele sempre puxa para essa formatação. Porém, na tela cheia, ele continua mostrando áreas atrás de outros aplicativos. Então tá bem rudimentar e tá meio difícil de utilizar. Isso porque a experiência depende muito de acordo com o aplicativo que você está utilizando. Já o Tracker 24, ele abre então aqui com essa interface e quando a gente redimensiona, novamente, a gente pode ter alguns problemas de perder formatação. Então, ó, tem informações que estão escondidas e não deveriam estar escondidas. Então o Windows não está conseguindo trabalhar direito. Agora, a culpa é do Windows ou dos aplicativos? Bom, para começo de conversa, o que acontece? Os apps que a gente tem de Android, eles foram feitos para dispositivos específicos, chamados smartphones e tablets. E, portanto, os seus códigos estão adaptados para esses produtos e eles conversam com um sistema que define, bom, você vai ter que rodar num determinado dispositivo aqui, a resolução funciona assim, e aí o aplicativo vai se orientar baseado no que o Android está dizendo. Como a gente não tem um Android aqui, tudo isso fica a cargo do quê? Do Windows, que parece não ter uma conversa muito clara com esses aplicativos. Em vez disso, o que a gente tem? A gente tem um aplicativo chamado Windows Subsystem for Android, que é, como o próprio nome diz, um subsistema do Windows para o Android. Portanto, é esse aplicativo aqui que vai fazer a mágica do aplicativo Android funcionar dentro do Windows sem você precisar fazer gambiarras. Ele é a própria gambiarra. E olha, quando a gente abre aqui o Windows Subsystem do Android, a gente tem uma série de configurações, inclusive uma que denuncia bem que ele puxa código do Android, que é, por exemplo, esse Files, que seria o gerenciador de arquivos do Android. E quando a gente abre, a gente tem essa tela aqui bem conhecida do Android. Então é a mesma interface, a Microsoft pegou o mesmo código lá, o mesmo design e só puxou para cá. Que permite, quando você utilizar os seus apps de Android, acessar, por exemplo, usou um editor de imagem, você vai salvar a imagem. Onde que ela foi parar se eu não tenho o Android? Foi parar aqui dentro desse gerenciador de arquivos. E tem algumas outras configurações aqui, e uma que pode ser muito útil aqui é esse Subsystem Resources, que seria o quê? Os recursos do subsistema. Que você pode definir entre as needed, ou seja, conforme necessário, ou continuous, que seria manter executando de forma contínua.
Na primeira, quando é necessário, significa que o Windows não vai executar esse subsistema constantemente, portanto vai economizar memória RAM. Já na segunda opção, o Windows vai estar sempre executando, o que significa que os aplicativos do Android abrem instantaneamente. Então é uma vantagem para quem vai usar muitos apps de Android. Porém, a primeira acaba tendo que iniciar esse subsistema na primeira vez que você abrir um aplicativo. Portanto, a primeira inicialização de algum aplicativo vai ser demorada, mas as demais vão ser bem rapidinhas. Além disso, tem uma outra complicação. Se a gente abrir um joguinho aqui, ó, por exemplo, Subway Surfers, que também é antiguinho, conhecido da galera, a gente pode entender o seguinte. Esses jogos e aplicativos, em sua maioria, foram feitos para quê? Para dispositivos que, além de terem a característica mais vertical, e de vez em quando podem ser tombados para horizontal, que já dificulta a orientação dentro do Windows. Eles também foram feitos para interfaces ou para telas sensíveis ao toque. O Windows tem versão sensível ao toque? Tem. Todo notebook tem? Com certeza não, e na verdade deve ser a minoria que tem. Portanto, a gente tem essa complicação que alguns aplicativos você tem que descobrir como é que o Windows realocou as teclas. Obviamente, o joguinho aqui do Subway Surfer, você só vai para os lados. E até nisso eu consegui bater no trenzinho. Porém, vai ter outras situações no joguinho que, se você for ativar o skate do rapaz, você vai ter que apertar a barra de espaço e assim por diante. Você tem que, às vezes, descobrir qual que é a gambiarra feita, quais comandos de teclado, porque não é explicado em lugar nenhum, você está entendendo? Então, é um negócio complicado, não foi feito para isso, e a gente tem então uma adaptação, o que exige também uma adaptação por parte do usuário. Outro ponto, precisa de uma super máquina para rodar esses aplicativos e o subsistema do Android do Windows? Olha só o que acontece, o Windows Subsystem for Android, ele ocupa sim uma boa quantidade de memória RAM. Então o que acontece? Quando a gente abre aqui o nosso gerenciador de tarefas e observa que está o Windows Subsystem for Android, que nesse momento está ocupando 427 MB de memória RAM. Esse montante pode aumentar dependendo do que você vai abrir aqui e de outros recursos que esse subsistema precisa executar. Precisa de uma super máquina para rodar? Muito provavelmente não, mas talvez precise de uma máquina intermediária, porque se a gente reparar, temos aqui 90% de uso de CPU, que tem que haver um desconto no caso do nosso vídeo, porque estamos aqui com o OBS aberto e capturando todo esse vídeo que está sendo gravado para vocês. E temos também 94% da memória RAM utilizada, uma memória RAM que é de 8 GB. E nesse momento temos apenas Firefox com 190 MB, Word, OBS, o Windows Subsystem e o resto são outras coisas do próprio Windows que estão rodando de fundo. Como, por exemplo, um aplicativo aqui, ó, chamado VMMain WSA, que está ocupando 1.8 GB e 42%. Então, muito provavelmente, este aplicativo aqui é o responsável por toda essa ocupação da máquina, que é um aplicativo que aparentemente está relacionado também ao Android. Vamos fechar ele e ver o que acontece? Operação negada. Você não é o dono do sistema, você não pode fechar. Então, mas assim, estamos rodando numa máquina Intel Core i5, 11ª geração, 8 GB de memória RAM, com SSD, e a gente tem uma boa quantidade de recursos sendo utilizados. É claro que é uma versão inicial desta funcionalidade aqui do Windows 11, então com o passar do tempo, ela pode melhorar muito, porém, talvez não é qualquer computador que vai rodar os aplicativos de Android, principalmente se for joguinhos e outros aplicativos mais pesados. E aí, se você vai querer muito executar, você vai ter que ou ter uma máquina preparada, ou de repente atualizar a sua máquina. E aí, falando em atualizar, você já sabe, né? Você quer atualizar a sua máquina, quer pegar um notebook novo, cheio das configurações, qual que é o melhor lugar para se encontrar os melhores preços? É canaltechofertas.com.br, onde você pode conseguir um laptop novo em promoção, ou então um novo smartphone Android, ou qualquer outro dispositivo aí. Então acompanhem lá, que é só sucesso. E olha só uma coisa curiosa aqui, ó. A gente está executando a Amazon App Store, estamos executando o Washington Post, estamos executando aqui também Yahoo Mail, outros aplicativos, o Tracker 24. E aí, se a gente entrar no gerenciador de tarefas aqui, ó, a gente pode achar o Windows Subsystem, que nesse momento tá até difícil de, ó,
Tá vendo o que é a versão do sistema em preview? Você vai fechar o aplicativo, você vai abrir alguma coisa ali, ó. Tá aqui, ó. Em teoria ele está executando, mas quando eu vou clicar, ele some. Então nem você consegue tirar de execução. Que eu ia demonstrar como é que ia ser finalizando esse programa. Ó, tem que ser no pulo do gato. Quando ele aparecer, ele não vai aparecer mais agora. Foi embora, não quer. Realmente está em versão preview esse sistema aqui. Eu vou abrir de volta. Eu quero muito fechar isso aqui para vocês. Aí. Windows Subsystem aqui for Android. Quando a gente finaliza, o que vai acontecer com todos os aplicativos Android que estão abertos? Eles se fecham, porque eles dependem desse subsistema. Então é como se você desligasse o seu Android dentro do Windows e, portanto, os aplicativos param de funcionar. E nesse momento a gente tem o quê? 14% de CPU e 48% de memória. Então toda aquela vasta quantidade de memória RAM e de CPU em utilização era por conta dos aplicativos de Android, que também estão rodando no Windows, que tá tudo uma grande bagunça. Mas o ponto é, e se a gente rolar aqui nossa janelinha, a gente não tem mais aquele super aplicativo consumindo 1.8 GB, ó. Então, ou seja, aquele super processo que estava em execução e a gente nem conseguia fechar, também está relacionado. Então, quanto mais aplicativos pesados você abrir, principalmente em paralelo, mais vão sobrecarregar a sua máquina. Abrindo nesse momento o Windows Subsystem, você pode ver como ele é demoradinho para iniciar a primeira vez. Isso é uma demonstração legal. Realmente está pensando se ele quer abrir. Que eu fechei ele na força bruta, ele falou, não vou abrir mais. Olha lá, ó. Cliquei aqui, agora foi. Clicando na Amazon App Store, pensando. Olha lá, Starting Windows Subsystem for Android. É nessa parte que ele realmente está abrindo todos os processos em segundo plano. É demoradinho mesmo. Foi. Então, beleza. Então, moral da história. Esse daqui é um começo do Android dentro do Windows. Um começo bem lento, no qual a gente ainda tem essa gambiarra da Amazon App Store rodando dentro do Subsystem for Android. E isso significa que não está pronto para utilização, é claro, por isso que não chegou numa versão final. E fora isso, temos um outro grande problema, que é a quantidade de aplicativos. É claro que nesse primeiro momento é uma prévia. Vai aumentar consideravelmente a oferta de aplicativos e jogos disponíveis de Android dentro do Windows. Porém, esse não é apenas um problema grande, é um problema gigantesco. Porque se a gente for pensar em todas essas considerações que a gente viu no vídeo, e se a gente for pensar que talvez a Microsoft tenha que otimizar muita coisa que não foi feita para rodar no Windows, ela vai levar muito tempo, porque existem o quê? Milhares de aplicativos de Android. E é muito pouco provável que as desenvolvedoras vão criar versões específicas do Android só para rodar aqui dentro para agradar a Microsoft. Até porque, se elas quisessem realmente que seus aplicativos estivessem dentro do Windows, esses aplicativos muitas vezes já estariam dentro da Microsoft Store. Não teria que fazer essa gambiarra. Então, todo esse rolê que está acontecendo aqui é porque a Microsoft Store tem poucos aplicativos e porque ela quer trazer esses aplicativos do Android para cá para suprir essa necessidade ou essa vontade que os usuários têm de ter mais apps dentro do Windows. Só que assim, será que as desenvolvedoras realmente não querem lançar os seus aplicativos ou elas não precisam? Porque se a gente for pensar, bota a mão na consciência e reflete comigo. Se a gente for pensar, muita coisa já existe no Windows. Então a gente já tem, por exemplo, o Photoshop no Windows, que por sinal é muito mais completo que o Photoshop para Android, para iPad e para dispositivos móveis em geral. Assim como outros tantos softwares. Além disso, muitos aplicativos que são lançados para Android ou para iOS são lançados para suprir uma limitação ali do usuário dentro daquele ecossistema. Porque se você for pensar, muitas coisas que a gente executa no Android poderiam ser executadas dentro de um navegador. Pega aí sites específicos, vamos pensar, redes sociais, e-mail, etc. Lojas. Então você pode abrir 5 redes sociais, cada um numa aba dentro de um navegador. Depois você pode abrir mais 5 sites dos seus e-mails. Depois pode abrir mais 5 lojas. E tudo isso vai estar concentrado em 15 abas dentro de um único navegador. Já no Android, você pode fazer isso, mas a experiência vai ser limitada. Afinal de contas, o navegador para os sistemas móveis é um navegador geralmente limitado, tanto que ele tem ali uma opção até se você quiser carregar a versão desktop. Só que aí são tantas coisas na interface que fica apertado de colocar tudo ali. Então o que muitas empresas
fizeram? Vamos desenvolver nossos próprios aplicativos, assim a gente mantém a pessoa dentro do nosso sistema aqui, né? Pega aí o exemplo do e-mail. Para que eu vou colocar o meu e-mail rodando de forma limitada e capenga dentro de um navegador, se eu posso ter um aplicativo dedicado? E os caras foram lá e fizeram isso. No PC essa necessidade não existe necessariamente. Afinal de contas, você roda muito bem o e-mail da Google, o e-mail do Yahoo, o e-mail da Microsoft, todos no navegador. Então você não precisa do aplicativo, por isso que as empresas não lançam aplicativo, né? Então tem toda essa questão aí filosófica e que no fundo faz muito sentido, porque a desenvolvedora não vai perder tempo criando outro aplicativo para fazer uma função que já é feita de forma funcional no navegador. E afinal, pare para pensar, as pessoas não usam 400 aplicativos dentro do Windows porque esses aplicativos não existem, ou esses aplicativos não existem porque as pessoas não usariam de qualquer forma? Eu acho que é essa a questão que deve ser feita. É verdade. Mas falando sério, me contem nos comentários, quais aplicativos você acha que é tão fundamental no Android que realmente precisaria ter no Windows? Instagram? Talvez TikTok? Talvez sei lá qual? Talvez alguns aplicativos façam sentido, mas precisamos dos 7 milhões de aplicativos que tem no mundo Android rodando no Windows? Eu não sei essa resposta, eu acho que ninguém sabe, porque depende da necessidade de cada um. Então você comenta aí qual que você queria muito ver rodando no seu Windows. E é isso, meu povo. Se você gostou dessa novidade, dessa prévia dos aplicativos de Android dentro do Windows 11, o que você faz? Você deixa o seu like. Se você não gostou, achou muito péssimo essa experiência, você deixa o seu like igual para fortalecer o trabalho do nosso canal. E se você chegou agora aqui, faz sua inscrição aí também e ativa o sino para você receber outras novidades do Windows 11, de Android, de iPhone e outros tantos assuntos de altíssima excelência que a gente sempre traz por aqui, beleza? Eu sou o Fábio Jordan, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo.